Ellen Garrett, Muitas Vozes, Autobiografia de uma Média. Terceira parte. Eu levava algum tempo para entender o socialismo por meio de pessoas tão instantes quanto Clement Attlee, Ramsay MacDonald, Harold Lasky, H.W. Ellis e Sidney e Beatriz Wiebe, assim como de uma multidão de jovens escritores e pensadores. Enquanto a igreja não conseguiram fornecer respostas, os fabianos apresentaram-me um credo de democracia mais ao meu agrado. Como grupo, eles tanto eram amados como detestados. Eram trabalhadores incansáveis, vigorosos e muito pouco entendidos. Estas pessoas notáveis sabiam que o ritmo econômico do mundo estava clamando alto por uma mudança progressista. A revolução sempre esteve em meu sangue. Quando menino na escola, eu ouvira John Redmond, John Dillon e William O'Brien exigindo a independência da Irlanda, embora eu tivesse pouca afinidade com a causa irlandesa e seu sentimentalismo. Fui arrebatado pela força e nobreza das palavras e simpatizei com os homens, muitos dos quais acreditavam sinceramente que a Irlanda voltaria a ser de novo uma grande nação. De algum modo senti como se a guerra na França e a luta na Irlanda fosse uma única e mesma coisa, que as sementes de ambas eram, em um certo sentido, a matéria-prima da revolução. Eram muito poucas as pessoas com quem eu pude falar sobre isso. Sidney e Beatriz Wiebe entenderam. Ouvi George Bernard Shaw com respeito, mas nem a sua aparência e nem a sua disposição foram do meu agrado total. No conjunto, achei-o muito brusco e demasiadamente volúvel. Havia ocasião em que ele cumprimentava as pessoas com aprumo e cortesia, mas em outros momentos um brilho maldoso manifestava-se em seus olhos e ele era capaz de dizer coisas que magoariam desnecessariamente. Tinha o dom da palavra e poder-se-ia dizer que, por princípio, não gostava de coisa alguma. Sentias que sua retórica encobria fraqueza e falta de sinceridade. Desconfio que ele foi um homem amedrontado por suas próprias emoções. W.G. Wills era diferente. Era uma pessoa irracível, mas também um homem de visão ampla e especulações ainda mais vastas. Estava convencido de que a boa vida, conforme ele fora conhecida nos dias anteriores à guerra, acabaria para sempre. Isso fazia cruzar espadas sobre o tema da supremacia britânica com aqueles que estavam intensamente ocupados com a restauração britânica, e seu espírito sarcástico dava vida às reuniões. Eu desejava ser útil dentro da comunidade. Comecei a planejar uma hospedaria para trabalhadores destinada a receber os delegados representantes dos sindicatos recentemente formados, vindos das diferentes províncias. Nessa ocasião, até a greve geral de 1926, entre aqueles que eram chamados de líderes trabalhistas, havia uma união política, uma camaradagem muito maior do que jamais tornei a encontrar. Muitos deles tinham atravessado tempos terríveis e sentiam e pensavam em termos de sofrimento. Tinham um profundo sentido no seu objetivo e sabiam algo sobre a liderança inspirada. Os planos para minha hospedaria seguiram em frente, estimulados pela fé de Edward Carpenter. Ele estava então nos seus 70 anos. Eu o conhecia nas reuniões dos fabianos, sendo a nossa amizade baseada no nosso interesse comum pelas mudanças sociais eminentes. Seu grande amor por seus semelhantes fez com que eu me aproximasse dele. Verifiquei que podia revelar-lhe minhas impressões interiores e objetivas. Enquanto eu passava em revista minhas experiências da primeira infância, ele ouviu bondosamente, fez-me entender aquilo que chamou de meu espectro miraculoso. E para finalizar, disse que eu era realmente dotada de uma dose excessiva de consciência cósmica. Pude reconhecer ele em busca de esclarecimentos. Pude recorrer a ele em busca de esclarecimentos e que me permitissem compreender os movimentos religiosos democráticos. Ele selecionou vários grupos para que eu os estudasse, mas aconselhou-me a olhar e escutar. Sua vida nunca será monótona, ponderou Carpenter, uma vez que a procura do conhecimento dá interesse aos seus pensamentos. É melhor, citou ele, viajar com esperança e moderação do que chegar.
Ele me ensinou que os credos antigos eram projeções da mente humana. Não devemos esquecer que não existem sombras na parede se o fogo dentro da casa não está ardendo. Não podemos ver as chamas interiores porque sentimos estar em nosso próprio caminho. Edward Carpenter ensinou-me que bem no fundo da mente humana há um resplandecente luz de percepção do mundo, tão profundo dentro de cada um que grande maioria das pessoas tem medo de desvendá-la. Ele me ensinou a respeitar o impulso informativo de ser independente, que estava subindo de novo à superfície. Longos anos de guerra haviam despedaçado as velhas instituições. As religiões haviam cedido terreno diante da necessidade de sobreviver. Adotou sua própria iluminação, a compreensão intuitiva, assumir a direção e o animismo parecia uma forma lógica indispensável de encarar todos esses fragmentos em que a vida se estilhaçara desde o fim da guerra. A sedução do misterioso e a fascinação pelas tradições ocultas se espalharam consideravelmente. Sociedades secretas para adeptos brotaram por toda Londres. A ritualística missa negra de Aleister Crowley atraiu muitos daqueles que procuraram distrair-se da impiedosa luta econômica. Em suas aulas, muito bem frequentadas, ela lia em voz alta, dando a sua própria interpretação dos grimoires vindos de fontes árabes. Aprendemos a modelar imagens de cera daqueles com quem se tornara desagradável viver. E aprendemos a desempenhar o ritual prescrito com a faca e fogo. Eram feitas preleções sobre os segredos da cabala. Encarei todas essas práticas como sendo, no máximo, uma tentativa do homem para dominar a natureza. Não bastante eu anotar a variedade de fatos e um profundo conhecimento primitivo estavam sendo absorvidos por mim e armazenados na minha mente subconsciente. Os ideais humanitários de Edward Carpenter haviam me dado a necessidade de participar do cenário que se transformara na Inglaterra. Entre a indústria e a mão de obra, uma nova força estava nascendo para proteger os interesses dos trabalhadores. A luta entre a tendência da mente e a tendência do espírito obrigou-me a mergulhar no meu trabalho, que me daria uma sensação de realização objetiva e desviaria meus pensamentos afastando-se do meu ser interior. Contudo, à medida que o culto dos fantasmas e do espiritualismo estendeu sua influência, todo um novo reino de manifestações físicas começou a ser submetido a uma investigação sistemática. Durante essa época, eu estava interessado nas reuniões espíritas organizadas por um delegado trabalhista que perdera os 2 filhos na guerra. Ele afirmava que eu tinha sensibilidades paranormais, que eu mesma pouco entendia. As tradições dos meus anos de infância ajudaram a manter vivo meu interesse pelas tradições dos fantasmas. Li os trabalhos do Sir Arthur Conan Doyle de Charles Dickens e também a notável coleção de histórias da autoria de M.R. James. O culto dos mortos foi mantido vivo não somente pelo escritor de ficção, mas por autoridades eminentes tais como F.W.H. Mears e o padre jesuíta Herbert Thurston. Eu também dera um pouco de atenção ao estudo da teosofia, conhecera Rudolf Steiner e sentira que ele talvez tivesse mais para me oferecer do que a maioria. A minha imaginação pôde oscilar livremente entre o mundo da realidade interior e exterior. À noite, depois do trabalho diário da hospedaria, eu li até madrugada. Nos escritos de São Tomás de Aquino, eu li as coisas que estão além do conhecimento do homem, talvez não possam ser exploradas somente pela razão, mas que aquilo que é revelado por Deus deve ser aceito através da fé. Em suas palavras, encontrei respostas, tanto positivas como negativas, para as questões levantadas pela minha imaginação. Num fim de tarde, eu me permitira sentar com um grupo de senhoras que estavam procurando obter respostas dos seus moços por intermédio dos movimentos de uma mesa. Fora num estado de polida indiferença que eu condescendera em participar. Posteriormente, contaram-me que uma coisa espantosa aconteceu durante a sessão. Parece que adormeci e comecei a falar que estava vendo os parentes mortos daquelas senhoras que estavam à mesa, nunca tendo testemunhado tal fenômeno antes de estando assustadas. Elas me sacudiram até eu acordar-me. Lembro de me ter sentido muito indisposta. Havia luz diante dos meus olhos. Eu sentia uma inconfundível sensação de náusea. Enquanto relatava o episódio do que deve ter sido a minha primeira comunicação em estado de transe, elas me persuadiram a fazer com que este aspecto do meu eu inconsciente fosse investigado. Eventualmente eu atendi a sugestão, embora com um sentimento de repugnância. O homem a quem foi encaminhada era um professor teosofista muito conhecido, conforme descobri mais tarde.
Esse professor aconselhou-me que eu deveria fechar meus olhos e então me ajudaria a encontrar o meu eu inconsciente por um processo de passos destinados a produzir uma leve sugestão hipnótica. Devo ter adormecido com bastante facilidade. No meu despertar, o professor informou-me de que falara com um tal Uvani, uma entidade ou personalidade controladora de origem oriental, que predisse que eu me tornaria o veículo para este tipo de trabalho e que, por um certo número de anos, eu prestaria serviço na qualidade média de transe. A mera explicação do sucedido encheu-me com um terror tal como antes jamais experimentar a escuridão crepuscular que resultava da condição de transe e trouxe consigo uma leve sensação de tristeza. Descobri que eu não estava em absoluto preparado para aceitar a sugestão de qualquer personalidade fora de mim mesmo. Poderia usar qualquer parte do meu ser. De repente encontrei uma parte de mim perdida numa praia desconhecida. E esta é a parte que é tão desconcertante que me tem feito recorrer a tantas pessoas do mundo científico para que a estudem. Por tanto tempo, quando posso recordar, mantive em minha mente a ideia de que se a gente fosse mais alta do que é, então seguramente alguma coisa deveria acontecer. Quando criança, sempre me esticando nas pontas dos pés para agarrar a maçaneta, a tranca acima do meu alcance. Eu estava convencido de que as pessoas crescidas levam uma vida diferente porque são mais altas. Somente assim eu poderia conhecer as folhas que cresciam além do meu alcance. Eu descobri o lugar onde o vento ajudava as borboletas e os pássaros a parar nas alturas tão facilmente. Essa foi uma forma de meditação que sempre pareceu ser uma parte da minha conformação. Consequentemente, quando me veio a habilidade de perder parte da minha consciência no estado conhecido como transe, compreendi que havia utilizado essa capacidade quando ainda bem criança. Eu tinha o costume de dizer a mim mesmo, quando pequenino, que um dia não ouvira a voz da minha tia quando ela falava tão autoritariamente sobre o castigo de Deus e sobre o preço a ser pago pelo pecado. Um dia eu levantei os olhos e vi seus lábios moverem-se, mas não ouvi nenhum som. Muitos anos mais tarde conheci um político e conferencista famoso que atribuiu sua surdez a um desejo de que não lhe fosse possível ouvir a voz lamentosa de sua esposa. Descobri eu então bem criança, ainda e na mais absoluta inconsciência, um meio de retirar-me da dor, do tédio, de todas as coisas desagradáveis. Fugir disso dormindo. Era como eu definia esse estado, e quando os trabalhadores me encontravam todo enroscado em qualquer lugar onde me sentisse cansado, eles declaravam que eu estava conversando com meus espíritos familiares. Anos depois, especialmente durante a guerra, esse meio de escape serviu bem. Horas antes de que um aviso de ataque aéreo anunciasse a aproximação dos aviões inimigos, eu carregava meu bebê para outro local. E em várias ocasiões despertei para a compreensão de que fizera somente depois que já alcançara a casa da pajem da minha filha. Naquela época eu nada sabia sobre premonição, mas uma perturbação dentro de mim fazia-me conhecer que havia perigo. Então, desde os mais ternos anos, eu havia aprendido o caminho para a certeza e a segurança estava fora de mim mesmo. Uma criança do campo crescendo numa grande fazenda, onde o sustento das pessoas depende de conhecer o humor exato dos elementos. Percebo o quanto é necessário procurar pelos sinais do novo dia do sol, do novo dia no céu do anoitecer, ao observar a maneira como o vento se porta com as nuvens a fim de antecipar a chuva. O voo dos pássaros retornando do céu do entardecer, a partida matinal das gralhas e o jeito de uma tagarelice também predizem o tempo para o dia, até mesmo o berro dos animais e o comportamento dos insetos pressagiam o sol, a chuva. Assim, os sons da manhã e das primeiras horas da noite tornaram-se um barômetro orientador na vida da gente. O agurento rangido da porta do celeiro antes que a chuva caísse era uma indicação segura de sua vinda. O cheiro da roupa de cama do armário continha indicação de que logo ela seria guardada ali. O sussurro das árvores e o chacoalhar seco dos ramos predizia a aparição do sol. A madeira do fogo, varrida para uma chama líquida, pressagiavam amanhecer resplandecente e um céu em chamas, enquanto que, se a madeira recusava queimar dentro do fogão da lavanderia, logo o céu estaria coberto de nuvens. Estas foram as narrativas da infância, os atores e o enredo que, no mundo de imagens feito pelo homem, ainda me inspiram maior confiança de que as mais modernas descobertas da ciência, desse modo, através das estações cambiantes, a memória
estruturou sozinha em padrões instintivos a terra, partilhou seus segredos com todos que iriam aprender. Esta vida vivida longe de qualquer comodidade moderna, vivida entre pessoas cujo trabalho era uma prece de retribuição à terra, teria me condicionado a ouvir e a ver claro evidentemente? Pergunta. Uma criança sempre está posta na orla da magia, recordando o lugar de onde veio, com o pé sempre suspenso para retornar ao país das fadas, interrogando o céu em busca da realidade. Quando a noite vinha, eu me perguntava: o que é a trombeta do juízo final? Onde estão o céu e o inferno? E o que são o bem e o mal? Perguntava. As sombras da noite não revelavam nenhuma das respostas, mas sempre havia a eternidade de uma criança para ser esclarecida. Hoje posso recordar vividamente minhas perguntas sobre quem era o amaldiçoado e quem era o abençoado, quem eram os cordeiros e quem eram os bodes. Esta eterna busca pelo significado de mim mesmo da terra, da qual eu tanto fazia parte, deu começo ao sempre crescente impulso de entender a eternidade. Pergunta. Este desejo se acelera com cada ano que passa, exigindo mais e mais pesquisa de mim mesmo depois dos outros. Nos meus devaneios da infância, quando eu nada sabia sobre a natureza do transe, ainda assim era capaz de conduzir pela respiração para um estado em que atravessava corredores infindáveis, um contido dentro do outro, onde, lá no fim, muito distante, existe um pequenino raio de luz. Os corredores eram desconcertantes, mas não eram desagradáveis. Contudo, quando eles apareciam na periferia do meu sono e me sentia perdido e muitas vezes abandonava minha cama em pânico. Na maturidade tenho refletido que esses túneis sem fim talvez nasceram da minha procura pelo significado da eternidade. O processo de recompensa e punição pode ser atravessado durante o dia, mas a ira de Deus tornou-se uma aliada da escuridão e na minha imaginação. O desconhecido sempre habitou perto da beira da noite. Minha habilidade para adormecer quase que como um animal permaneceu comigo por toda a minha infância e adolescência. Pensei em deixar a Inglaterra e ir para as colônias, na esperança de que um novo país e uma nova vida distante das velas associações pudesse permitir-me encontrar uma existência pacífica, tal como aquela que marcara minha vida na Irlanda. Enquanto na minha pensão discutia as possibilidades com o delegado trabalhista que se envolveu profundamente com o espiritualismo, ele tornou a insistir para que eu o acompanhasse a uma reunião espírita. Também insisti em dizer que um dia eu desenvolveria minha habilidade psíquica e me tornaria uma sensitiva. Para enfatizar a verdade das palavras, ele me fez segurar na mão uma carta dobrada, então me pediu que dissesse o que sabia sobre ela. De qualquer modo, uma vez que eu estava certa de que não podia saber nada sobre a carta, imaginei que seria seguro contar-lhe a primeira história que viesse à minha mente. Enquanto segurava a missiva, no que me pareceu uma vívida explosão de imaginação, falei sobre o pai deste homem, sobre o desejo de seu progenitor de mostrar que havia mantido contato com os filhos, mencionando-os pelo nome. Aconteceu que a carta fora realmente escrita por seu pai, a quem ele era extremamente derrotado e que falecera em data recente. O delegado trabalhista ficou tão impressionado que insistiu em arranjar para levar-me a London Spiritualist Alliance para conhecer a diretora, senhorita Mercy Fillmore, e outros membros que poderiam contribuir para uma compreensão muito maior deste poder psíquico. Neste ponto, eu me senti feliz em concordar, uma vez que aquelas explosões de oratório estavam acontecendo com frequência cada vez maior. Logo de imediato senti-me atraída pelo encanto de Mercy Fillmore. Ela era jovem e loura, tentadoramente bonita e tinha uma qualidade de voz que a gente recordava através dos anos. Era também um excelente organizador e dirigente. Fui apresentado a vários membros e foi convidado a ouvir uma conferência que seria seguida por uma demonstração. Fiquei fascinado pela demonstração. Aqui estava uma senhora escocesa de forte personalidade, falando dos mortos conforme os viu por intermédio da clarividência, obviamente dedicado a tornar conhecida a presença dos invisíveis. Isso eu entendi. Em muitas ocasiões também vi entidades rodeando pessoas, mas não me atreveram a falar sobre elas. Voltei para ver Mercy Fillmore discorrendo com sua voz encantadora e com seu ar de tranquila determinação. Ela me falou da London Spiritualist Alliance, da crença de seus membros, da sobrevivência da personalidade após a morte, das pesquisas feitas por eles em busca de provas da sobrevivência. O dom da mediunidade, prosseguiu ela, pertence ao nosso eu básico, uma vez que esses padrões irrompem
Eles podem ser comparados a um rio corrente e não podem ser cortados sem criar alguma forma de ansiedade mental. A falta de uma disposição ou forma ordenada em tal sensibilidade é incômoda, mas não pode ser sujeita à disciplina e pode ser controlada. Ela me aconselhou a procurar a opinião de Hewitt Mackenzie, diretor do College of Physics and Science. Jantei com Hewitt Mackenzie e desde o primeiro instante senti a vitalidade e a força da sua personalidade. Ele era jovial e me pôs à vontade enquanto discutimos muitos valores em minha vida, outros que não a mediunidade. Finalmente perguntou-me se eu entraria em transe para que ele pudesse fazer suas próprias avaliações. Prestei-me a isso com prazer e quando voltei ao estado de transe ele me disse: não é por causa da evidência que a senhora apresentou, mas eu sinto que a senhora tem uma profunda qualidade espiritual. Minhas próprias percepções levaram-me a crer que a senhora poderia, com o treinamento, tornar-se excelente médium. Eu gostaria de ser aquele que vai fazer com que isso aconteça. Não discuti doutrinas com o Mackenzie, ele e nem havia lido seus livros. Esta atitude de confiança para com ele continuou durante os anos em que trabalhamos juntos. Mackenzie levava a cautela escocesa aos extremos. Nunca se ofereceu para levar-me em casa de táxi, não importa quão tarde eu terminasse o trabalho em sua companhia no colégio. A partir daquele jantar, inicial que comi com ele no colégio, não me lembro de qualquer outra festividade. Se estávamos em viagem, o que acontecia com frequência quando nos ocupávamos com trabalhos com Poltergeist. Nunca lhe ocorreria perguntar se eu estava sedento ou faminta. Eu nada sabia sobre as realizações práticas, a não ser que era um engenheiro de profissão. Naquela época tirava minhas próprias conclusões sobre uma pessoa, do mesmo modo que faço agora. E foi isso que fiz no seu caso. Invariavelmente estou correto, o que parece egocêntrico, mas não tenho essa intenção. Eu estava impressionada com os aspectos práticos do caráter de Mackenzie e por sua afirmação de que a disciplina rigorosa era essencial no treinamento do sensitivo. Nunca perguntei a Mackenzie ou a sua esposa como havia adquirido seu conhecimento sobre ciência psíquica. Fiquei sabendo que Mackenzie visitara a América para encontrar-se com o professor William James e com outros interessados no assunto da pesquisa psíquica. Mackenzie, um juiz de caracteres muito sagaz, sentaram-se com todos os médicos famosos e em florescência, tanto no continente como na Inglaterra. Ele tinha um profundo conhecimento do inconsciente, com todas as suas ramificações e complexos. Em vista de sua vasta erudição, ficava-se imaginando por que se fixara no espiritualismo. Isso pode ter nascido da sua intensa necessidade de acreditar que o ego é indestrutível. Sempre gostei da senhorita Mackenzie, uma mulher extraordinariamente dotada. Embora ela pudesse ser descrita como austera, também era muito compreensiva, muito em especial no meu próprio caso. Possuía uma voz de bela sonoridade e era considerada uma sensitiva por suas próprias qualidades. Ela seguia a tradição quakre, estendeu profundamente. O seu marido tolerou muitas vezes, mas sempre o apoiou. Estava perto dos 90 anos de idade quando faleceu. Há não muito tempo, dentro do próprio colégio, a força diretora era a senhora Mackenzie. Quando saí em 1928, por ocasião da morte de Mackenzie, eu era médio de transe, desenvolvido e bem treinado. Imagine que, se você exercita qualquer pessoa numa determinada coisa durante um grande número de anos, certos aspectos da personalidade passarão a ser predominantes. Eu me tornei competente como médio de transe, o que significa que quando entrava nesses estados, os controladores assumiam o comando e tratavam das questões das emoções daqueles que vinham ao colégio à procura de auxílio. A senhora Mackenzie comparecia ao colégio todos os dias para entrevistar as pessoas que chegavam buscando ajuda ou orientação sobre a morte e sobre os parentes perdidos entre aspas, no sentido de estarem mortos. Penso que ela acreditava profundamente em seus próprios poderes na sobrevivência. Tanto o senhor como a senhora Mackenzie estavam satisfeitos com as evidências que seus sensitivos produziam
e nós éramos afiançados de que havia continuidade da vida após a morte. Um interessante grupo de senhoras vindas da Holanda, da Bélgica e da própria Inglaterra. Estava trabalhando com a senhorita Mackenzie. Ela ensinou-lhes o que sabia e deu-lhes a consciência de que o assunto está profundamente arraigado dentro de cada um que procurava entender o significado da vida interior. O senhor Arthur Conan Doyle veio para trabalhar comigo durante esses primeiros tempos. Ele estava interessado em cura e durante um longo período trabalhei neste campo com ele e com R.W. Sanders, sendo que ambos escreveram juntos um livro sobre curas. C. Arthur tinha a firme crença de que éramos imortais. Durante anos ele se interessou muito pelo que eu fazia, especialmente no trabalho de diagnóstico. C. Arthur era uma alma gentil e me causou profunda impressão. Ele deve ter falado com Mackenzie sobre a minha natureza voluntariosa, pois não cessou de expressar a indispensabilidade da obediência como parte da vontade de perceber. Enfatizou também a necessidade do desapego exterior, enquanto o espírito ficava livre interiormente. Não me permitiu ler coisa alguma da literatura espírita e Sr. Oliver Ludwig fez a mesma proibição. Ambos insistiram em que eu desenvolvesse um caráter equilibrado e racional, no qual a consciência interior ficasse liberta de qualquer fixação ou literatura espiritualística. Mas claramente, eu não tinha permissão para ler os livros relacionados com o aspecto particular da crença que eles propagmentavam. Nesse período da minha vida, não creio que eu sentisse qualquer curiosidade sobre a vida mística ou espiritual. A admiração intelectual levou-me para outras direções. A senhora Mackenzie era cuidadosa com as pessoas que vinham em busca de respostas acerca da sobrevivência após a morte e insistiu para que fosse mantido registro pessoal de todos os contatos feitos. Por esta razão, mandava às secretárias fazerem anotações de cada experimento. Um dia ou dois após cada experiência, quando as emoções já estavam mais calmas, ela tomava em si a tarefa de conversar com as pessoas preocupadas com suas reações à vida espiritual interior. Então prevenia essas pessoas, avisando-as de que a aproximação analítica profunda poderia produzir a essência dos seus próprios subconscientes. Indicava-lhes onde elas talvez pudessem ter dado orientações para o médium inadvertidamente, enquanto suas emoções exigiam a evidência de que a personalidade que elas procuravam continha vida em um outro nível. De tempos em tempos, eu era assaltada por dúvidas, temendo que o subconsciente estivesse jogando por conta própria e que um dia eu iria ouvir-me falar, como se supõe acontecer com aqueles em estado de transe mais superficiais. Senti que isso revelaria que eu tinha necessidade de tendência interior de simular um espetáculo. Se este fosse realmente o meu caminho de ação subconsciente, poderia ser leviandade de continuar. Mackenzie e sua esposa analisaram comigo esses estados de ânimo. Eles sentiram que a hipnose antes do transe aprofundaria o estado de afastamento subconsciente e assim por muitos meses aceitei a hipnose alegremente para dominar os meus temores de encontrar o outro eu. Quando Mackenzie me dava as sugestões para dormir, eu ouvia sua voz dizer-me: é seu dever como médium de transe entregar-se aos cuidados e à sabedoria dos seus controladores, que por seu turno estão sendo treinados por mim. Neste estado você está relaxada no mundo à parte dos homens das suas ansiedades. Sua mente ficará tranquila e calma para refletir fielmente as impressões que os controladores produzirão. Ele me preveniu sempre e sempre contra entrar em conversação com as pessoas que vinham para fazer perguntas. O simples reconhecimento da presença delas será suficiente. Guarde sua própria opinião em todas as ocasiões. Se acontecer de algumas delas, em seu entusiasmo, procurar conversar sobre os resultados que obtiveram, advirta-as de que existe um quadro de auxiliares à sua disposição no colégio para pesar, joeirar e analisar suas evidências. Ele também me avisou que para não alimentar sentimentos com relação àqueles que vinham em busca de auxílio, nem antes e nem depois das indagações. É assim como o tempo, uma parte da minha personalidade isolou-se daquilo que poderia ter acontecido durante as experiências em transe. Eu era capaz de entrar no estado de transe às 8 horas da noite, com Mackenzie presente, e despertar horas mais tarde para encontrá-lo tendo uma vigorosa polêmica com vários amigos. Por fim, passei a ficar a parte dos procedimentos anteriores e posteriores ao transe. Minhas impressões mentais, antes tão intensas, já não estavam ali para oferecer dúvidas quanto às minhas habilidades. Até mesmo quando os resultados revelaram-se negativos, eu era capaz de ignorar aqueles que poderiam expressar o seu desapontamento.
Durante todo o tempo, Mackenzie falou de treinar os controladores, que eram supostas entidades que ele encontrava no subconsciente. Ele me diria, eles podem ser sua própria iluminação intelectual. Pouco sabemos a respeito da sua habilidade para raciocinar em termos ocidentais. Por conseguinte, ele sentiu que devia ensinar os controladores a deduzir, classificar e determinar cada experiência antes de apresentá-la como evidência. Por sua paciente análise das disposições deles e da minha, Mackenzie construiu uma estrutura de fé e confiança. Insistiu que a linguagem floreada dos controladores teria que ser bem mais preciso para os ouvidos ocidentais e que, para se tornarem bons intérpretes, sua função também deveria ser de isolamento e separação de tudo exceto a tarefa que vinha vindo para cumprir. Enfatizou também o respeito que eles deveriam manter para com seu próprio ego todo o tempo. Eles deveriam manter-se em seus próprios pés, assim como eu deveria sustentar com os meus. Talvez esta sua atitude, mais do que qualquer outra, ajudou a preservar o afastamento mútuo que mantínhamos um para com o outro. Nunca me ocorreria chamar estas personalidades controladoras para qualquer auxílio em meu próprio domínio espiritual. Podemos entender prontamente que tal disciplina exterior e interior, mantida por anos e anos, removeu qualquer desejo de autossatisfação. Tive que aprender a experimentar, medir e testar meus próprios sentimentos com relação aos outros e a desejar somente aquele que vulgarmente é considerado intangível. Se caso o leitor concluiu que esta foi uma experiência tranquila e que os resultados vieram com facilidade, tal não aconteceu. Gastei anos de observação para compreender alguma coisa da mecânica da mediunidade. Eu estou certo de que um profundo laço emocional entre duas pessoas com afinidade congenial é necessário para a obtenção dos resultados na comunicação. É dito que a mudança chamada morte projeta a alma num ritmo mais acelerado. A comunicação é sempre difícil em qualquer situação, todavia, nos primeiros dias da separação, ela se torna muito mais fácil, pois é nesse período que as necessidades emocionais se desembaraçam dos padrões atuais e aceleram as vibrações da personalidade. Tendo visto alguns dos sinais elaborados, usados pelos povos primitivos para produzir fenômenos, não existe qualquer dúvida em minha mente quanto a que somente uma consciência intensificada pode perceber e receber resultados fenomenais. Durante os meus anos no Colégio Britânico de Ciência Psíquica, a tranquila sensação de fé e segurança da senhorita Mackenzie deu-me um sentimento de certeza de que tudo iria dar certo. Ela não somente me ensinou a ter paciência, mas também a entender que o planejamento antecipado de longo alcance não era o meio de desenvolver a mediunidade, um passo de cada vez. Ela costumava dizer: o plano geral para a sua mediunidade está guardado em algum lugar, na sua própria mente subconsciente. Passei a obedecer àquela vontade interior, ao conceito de que devemos aprender a confiar naqueles que foram capazes de produzir esses estados. A senhora Mackenzie estava bem a par das minhas dúvidas, sempre que os resultados não se mostravam mais positivos. Sua paciência e vigilância foram benéficas para mim e para os outros. Durante aqueles anos no colégio, todas as sextas-feiras eu também era chamado para conversar com Ewart Mackenzie. Ele ouvia pacientemente enquanto eu relatava minhas incertezas sobre a minha habilidade para tornar-me uma médium de transe. Isto é, a médium que, num estado semelhante ao sono, serve como veículo para um espírito desencarnado que traz mensagem de pessoas falecidas. Durante aqueles anos preparatórios, Mackenzie manteve-se informado sobre os meus progressos. Havia semanas tranquilas, até mesmo meses, mas logo as dúvidas tornariam a surgir e eu me sentiria convencido de que a chama desta verdade sempre estaria além da minha compreensão, a tal ponto que eu então ofereceria meu pedido de demissão. Em tais ocasiões, Mackenzie viria apanhar-me pessoalmente no meu apartamento, levando-me de volta para o colégio, onde o protesto se desvanecia e o trabalho começava de novo. Houve um período deste treinamento em que tive um afloramento de mediunidade e efeitos físicos. Aquele estado do qual alguns médicos podem mover objetos fisicamente ou produzir outras mudanças físicas, sem o auxílio de quaisquer engenhos mecânicos. Fato que mencionei mais tarde para o falecido Lig Hunt, que uma vez foi diretor da revista Light.
Ele sugeriu naturalmente que isso deveria ser colocado sob controle e aconselhou que fosse reservadas algumas horas à parte do meu trabalho de trânsito para mais esta investigação. Segui sua sugestão sem consultar Mackenzie. Não bastante isso chegou ao seu conhecimento e assim terminaram minhas esperanças de tornar médio efeitos físicos. Primeiro construa um santuário para a mediunidade trans, advertiu ele. Talvez nos próximos anos alguma parte de sua natureza possa requerer esse desenvolvimento que, no máximo, somente poderá criar um campo de batalha para você. Segui seu conselho e deixei de lado a mediunidade de efeitos físicos. Tem havido momentos de dramática perturbação ou tensão, quando esta forma de mediunidade tem se manifestado sozinha. Mas, como ela apenas tem feito aparições erráticas, não tem... Como ela apenas tem feito aparições erráticas, não tenho cogitado muito sobre seu desenvolvimento adicional. Fora do colégio, a vida continuou... Fora do colégio, a vida continuou muito parecida com a de hoje. Estava sempre interessado em reunir-me com grupos intelectuais na Grã-Bretanha e na Europa que haviam formado organizações para o estudo dos estudos psíquicos. Um desses grupos, conhecido como Liga da Sobrevivência, reuniu-se sob a liderança da dinâmica Catherine Dawson Scott, um escritor de alguma reputação na Grã-Bretanha e uma fundadora da PEN. Ela era habitualmente assistida por H.G. Wells e muitas outras pessoas pertencentes ao teatro, que eu também conhecera na Fabian Society. Este grupo não estava particularmente interessado em seguir as atitudes fixas e rigorosas do colégio, mas seus membros sentiam que o tema da vida após a morte era suficientemente importante para comportar reuniões semanais, nas quais os participantes poderiam fazer relatórios sagazes das suas experiências. Muitos entre o grupo, embora não estando em oposição à crença de que a personalidade sobrevive após a morte, tinham opiniões diferentes sobre a reencarnação. Eles incluíam poetas, artistas, pensadores intelectuais que eram muito positivos em suas opiniões. As noites consagradas aos debates abertos eram, para não dizer muito, excitantes e esclarecedoras. Catherine Dawson Scott também dera começo ao Tomorrow Club, que estendeu uma mão amiga para os escritores mais jovens e ainda desconhecidos. Catherine era miúda, de olhos escuros e cheia de vitalidade, fazendo-me lembrar da chefe matriarcal do grupo cigano que visitava a Irlanda nos meus dias de menina. Suas recepções semanais eram muito frequentadas pelas inteligências que lideravam um mundo literário e teatral. Ela acreditava, como eu acredito, que uma chama, uma vez acesa, nunca pode ser extinta, e isso lhe bastava. Não tinha apenas vigor e determinação, mas também um sentido místico que fazia com que as pessoas se reunissem ao seu redor em todas as atividades da vida e tinha a habilidade de avaliar todos os que entravam em contato consigo. Este foi um período excitante a minha vida. Enquanto trabalhava com Catherine e seu grupo, encontrei-me uma vez mais revendo todos os escritores que conheceram o Fitzroy Club, onde inúmeros participantes da Avant-Garde reuniram-se à noite para discutir a situação do mundo e para expor publicamente suas teorias, ou no Café Royal, ponto de encontro de todos os que faziam parte do mundo artístico. Muitos vieram ao Café Royal no rastro de Aleister Crowley, cujos livros, tal como Mágica em Teoria e Prática, Magia na Teoria e na Prática, Equinócio dos Deuses, ainda pode ser lidos com proveito. Embora Crowley fosse muito difamado pelos membros mais ortodoxos da sociedade, eu senti que ele tinha uma união mística com a natureza, quer tivesse ou não poderes ocultos. Ele era um estudioso da Cabala, a Cabala desvendada dos trabalhos de Levi, que estudou com S.L. McGregor Matters, considerado nos seus dias um feiticeiro nato. Crowley era um homem atlético, um tanto áspero, com uma inegável força de personalidade. Uma noite, no Café Royal, eu estava sentado com um grupo de amigos, quando ele se aproximou de nossa mesa e, curvando sobre ela, estendeu o braço para segurar minha mão. Você é uma pitonisa, informou-me ele, e bem poderosa. Ao mesmo tempo, enfiou um anel no meu dedo polegar e olhou-me atentamente, com os olhos meio fechados.
Lembro-me que seus olhos eram salientes e que sua boca traía uma natureza sensual. Nessa ocasião, ele poderia estar em qualquer ponto entre os 35 e os 40 anos de idade, mas naqueles dias qualquer um com mais de 30 anos parecia um velho para mim. Meus companheiros, espremendo o riso, estavam um tanto surpresos. Eu também estava espantada, não sabendo o que era uma pitonisa. Em silêncio, tirei seu anel e devolvi-o. Crowell, sem mais nada, afastou-se lentamente. Foi para outra mesa e se juntou a alguns companheiros. Pessoas que conheceram bem Alistair Crowell declararam que ele era um homem de grande inteligência, embora todos admitissem que era culpado de adoração ao demônio e outras coisas mais. Eles falaram das suas cerimônias obscenas que envolviam mocinhas sangrentas, sacrifício de gatos e danças rituais ao ritmo de tambores. Fui convidado para assistir uma missa negra que ele realizou numa sala em Fitzroy Square. A sala de visitas estava acortinada em negro. Havia símbolos zodiacais bordados nas cortinas e o aposento estava saturado de incenso. Homens e mulheres de inteligência superior, tanto nacionais como internacionalmente famosos, alguns deles ligados ao governo, compareciam a estas reuniões. Alguns vinham partilhar de uma taça sagrada, da qual, segundo se dizia, certas substâncias afrodisíacas eram misturadas a fim de estabelecer uma união com Afrodite em pessoa. As moças virgens do culto tinham um brilho sobrenatural e seus mantos e o próprio Crowell usavam a capa com muitos símbolos zodiacais. Havia um pequeno altar com luzes obscurecidas, a cruz estava colocada ao lado esquerdo. Muitas das mulheres choraram e emitiram sons estranhos, tais como eu ouvi. Depois disso, nas assembleias dos Holy Rollers, na Carolina do Norte, na verdade, atualmente tenho visto coisas muito mais misteriosas nos ritos de voodoo no Haiti, quando os deuses assumem o controle e onde são feitos frequentes sacrifícios de sangue. Se havia autoridade nos encontros de Crowell com Lúcifer, eu nunca percebi. Muito bem. Muito tem sido escrito sobre Crowell e muita perversidade tem sido atribuída a ele. Se ele tivesse esses poderes ocultos, penso que devem ter sido instáveis, pois as dificuldades financeiras em que se metiam eram constantes. Eu me lembro que quando ele estava despejado judicialmente do Queen's Hotel em Lancashire Square, pediram para conseguir dinheiro suficiente para dar-lhe a possibilidade de morar em Brighton. De algum modo ele conseguiu e foi lá que morreu, amaldiçoando o seu médico. Segundo me contaram, com a cólera de um homem subjugado pela doença e pelo desespero. Alguns dos fiéis seguidores que permaneceram com ele até o fim afirmaram-me que seu corpo na morte brilhava com intenso fulgor. James Stephens e William Butler Yeats também eram membros da Liga da Sobrevivência. Ambos estavam interessados na percepção extrasensorial e tinham uma boa dose de magia em sua própria conformação. Embora Stephens fosse bastante conhecido como um esplêndido poeta no mundo literário inglês, nas reuniões ele invariavelmente escolhia um assento nas últimas fileiras. Sentia-me atraída por ele porque pressenti que atrás do seu exterior tranquilo havia uma visão de mundo que era privilégio de poucos. Sendo baixinho e franzino, dava uma impressão de juventude. Seu olhar geralmente era tristonho, mas num instante uma cascata de riso mudaria toda a sua expressão. E esse também era membro do British College of Physics Science. Logo que travei conhecimento com ele, esse me disse que meus antecedentes célticos poderiam servir muito bem aos seus objetivos, uma vez que estava fazendo algumas experiências para comunicar-se com os doentes, nos quais ele acreditava firmemente. Explicou que inventaram um dispositivo semelhante a um carretel com cordões e cortiços para ser amarrado no peitoril da janela a fim de servir de brinquedo para os doentes. Minha tarefa seria vigiá-los ao amanhecer e no crepúsculo, quando eles permanecem invisíveis para todos, exceto para aqueles que tinham olhos que viam. Estou certa de que Yeats falava a sério. Anos mais tarde questionei Oliver Sut John Gogart sobre isso, e Gogart, ele próprio sempre pronto para contar uma boa história aos seus amigos e uma boa história contra eles, assegurou-me que Yeats era um necromante
um mago e um devoto pupilo das artes negras. Yeats falava repetidamente do seu mestre, no mesmo sentido em que Aleister Crowley usou o termo. Ai de mim, meu ceticismo era forte, não aceitei o convite de Yeats. Outra sensitiva contemplada com mais fé e talvez com mais imaginação do que eu, trabalhou com ele durante algum tempo neste campo. Sem mais esta nem aquela, eu joguei fora a oportunidade de trabalhar intimamente com um homem que agora é considerado um grande gênio literário. Conforme relembro as minhas extraordinárias conversações com Yeats, na minha mente não existia dúvida de que o homem acreditava com sinceridade que era visitado por lamas tibetanos e deles recebia escrita automática autêntica. Na sua mocidade, Yeats foi considerado por alguns como sendo bastante belo, conforme costumava dizer os irlandeses. Não machucava os olhos, contudo, desde o primeiro momento em que eu vi em Dublin, quando ainda um rapaz, considerei um homem de muitas complexidades, difícil de entender, embora ele se misturasse com as melhores pessoas de Londres e de Dublin, e tivesse uma atitude livre e afável para com o mundo em geral. Ainda assim senti que no seu íntimo, ele se julgou um indivíduo extraordinariamente elevado, no sentido esotérico da palavra. E Philip Oppenheim, embora não estivesse particularmente ligado com o mundo da ciência psíquica, demonstrava um decidido interesse pelos desígnios ocultos da natureza. Ele era uma daquelas pessoas que sabem alguma coisa sobre todas as coisas. Tinha uma refinada compreensão do teatro e foi nos anos 20, quando eu estava por demais mais interessado nas fanhas teatrais, levantando dinheiro para elas, que vinha a conhecê-lo intimamente. Ele aparecia muitas vezes no Fitzroy e no Café Royal para juntar-se aos artistas. Eu o conheci na época em que ele e Arnold Bennett eram bons amigos, e quando Somerset Maugham era jovem, tímido e menos cínico, e também se interessava pelo teatro. Nessa época, Eden Phillpotts, uma alma gentil, achava saber de colaborar com Bennett e comparecia com a sua idade às recepções de Catherine Dawson Scott. Por causa da sua versatilidade, na sua paciência, do seu desejo de ajudar a todos os jovens artistas com quem entrava em contato, Oppenheim era considerado um bom amigo de todos. Eu gostava de Eden Phillpotts, que estava se afastando da profissão e quase sempre mostrava-se esgotado. Eu tinha restaurado sua vitalidade em inúmeras oportunidades, uma vez que ele acreditava no poder da prece na cura. Era gentil, paciente e não muito robusto, embora o rendimento do seu trabalho possa dar a impressão de contradizer esta declaração. Ele tinha a qualidade hard a quem visitei, e a seu pedido, quando minha filha estava na escola em Dorset. Ambos estes homens possuíam uma qualidade visionária e uma compreensão das necessidades das outras pessoas, assim como um interesse comum pela literatura e investigações psíquicas. Mais tarde eu iria encontrar Philip Oppenheim de novo, pois ele era um visitante assíduo do sul da França, onde passei muito tempo da minha vida. Ele desenvolveu uma percepção muito mais aguçada dos aspectos de sensibilidade dentro da sua própria vida, do seu trabalho, e entendia muito bem a minha contínua necessidade de pesquisar. Era um homem com quem se podia discutir a natureza da divindade, as qualidades do Império Britânico, os monumentos antigos e o povo pequenino, sobre o qual ele gostava de ouvir. Amava poesia, mas escrevia poemas apenas para os seus amigos. Conhecia e respeitava o impulso constante em direção ao inconsciente, que sempre me dominava, e embora muitas vezes risse por causa disso, sempre desejou estar bem atualizado com respeito às minhas descobertas. Entre os frequentadores habituais do Café Royal estava, é claro, James Joyce. Catherine Dawson Scott, que alimentava uma profunda afeição por Joyce, apresentou-me a ele. Na ocasião em que eu conheci ele, estava obviamente em um dos seus momentos de depressão. Não me sentia atraído por sua personalidade, embora ele falasse com eloquência sobre o palco, sobre a dança e sobre um artista de casa de diversões, no sentido em que Laurence Olivier retratou mais tarde esse papel. É lógico que tínhamos que levar em conta o fato de que ele sofria grandes dificuldades com sua visão. Mais tarde recebi resplandecentes fotografias de Joyce enviadas por
Gogart, que o conhecera bem durante os dias em que ambos estudavam na Irlanda. Gogart tinha uma coleção de histórias rabelassianas construídas em torno da personalidade de Joyce e sobre como música de câmera veio a ser escrito. Meu desejo, porém, quando conheci Joyce, era o de fazê-lo falar sobre a atividade do inconsciente, pois sua conversação, assim como o seu livro Ulisses, sugeriram um grande conhecimento sobre sua correnteza profunda. Contudo, todas as esperanças que eu tinha de que ele pudesse revelar qualquer um dos seus processos analíticos particulares não foram recompensadas. Nessa ocasião, durante quase todo o tempo, ele falou de ser um herético, como ele próprio se considerava, e não está disposto a responder perguntas. Embora fosse possível admirar sua potência intelectual e as realizações que ele tinha trazido à fama, eu me afastei com acentuado desagrado, sentindo nele uma profunda qualidade sombria, quase uma personalidade caótica, e por um lado desejei não tê-lo esquadrinhado, como fizera sinceramente, a fim de entender o seu sistema, de entrar em profunda inconsciência. Um processo que eu esperava que pudesse dar resposta às minhas dúvidas quanto à veracidade do meu próprio trabalho. Continuei com as minhas atividades rotineiras no Bristol College of Physics Science. Minhas faculdades telepáticas, clarividentes e clareaudientes estavam se desenvolvendo rapidamente, mas eu era mais conhecido pelo meu trabalho em transe, que os Mackenzie preferiram que eu usasse. Considerei-me afortunado por ter sido escolhido para as pesquisas feitas por G.R.S. Mead em seus estudos da literatura grega e armênica, assim como dos mistérios caldaicos e metraicos. Ele era um erudito brilhante em meu trabalho, e em sua companhia deu-me grande estímulo e satisfação mental. Sua amizade e seu cuidado com as minhas habilidades mediúnicas eram sempre evidentes, e eu estava satisfeito pela oportunidade de usar a mediunidade de transe numa pesquisa objetiva, melhor do que os aspectos altamente personalizados e subjetivos relacionados com a comunicação pessoal. Não bastante, sou profundamente grato pelas experiências subjetivas, que foram um aspecto principal do meu trabalho no colégio, que assentará as bases para a continuidade do trabalho na pesquisa que aconteceu mais tarde. Eileen Garrett, Muitas Vozes, Autobiografia de uma Médium.